Sejam muito bem-vindos aí, né, a mais um programa aqui do Código HQD, né? Esse é o segundo episódio que nós estamos fazendo e esse programa tem o objetivo, né, a intenção aí de compartilhar códigos relacionados à hombridade para que auxilie você, né, que conhece o nosso movimento, que está conectado a esse movimento mundial que existe hoje relacionado à hombridade, né? E nós estamos aqui para esse programa. Esse programa vai ser um programa muito bacana, onde nós vamos falar sobre o código masculino, o que significa o código masculino do homem. Espero que você tenha escutado, né, o nosso primeiro programa. Foi um programa muito bacana mesmo. Nós falamos sobre orfandade e tudo mais. É muito importante você escutar. Se você não escutou, volte lá no primeiro episódio. E estou aqui, né, com meus convidados. Estou aqui com o Satiro, com o Edu e com o nosso querido Debem, né? Pedi aí para cada um, enfim. Como é o segundo programa, eu vou pedir para se apresentar só mais nesse. Nos outros não precisa mais, beleza? Vai que o cara tá começando agora, né? Senão nós vamos perder muito tempo com a apresentação, né? Mas aí, Debem, bem-vindo a mais um programa. Fala alguma coisa. Valeu, aí. Jean. É uma honra estar aqui mais uma vez, né? Meu nome é Debem, Gustavo Debem. Como já falei no primeiro programa, eu sou marido da Marina, pai da Catarina e da Beatriz, um servo de Cristo. E eu fico muito honrado em estar nessa mesa com vocês, tratando esse assunto, trazendo à tona o código do homem, né? Realmente o homem de verdade, o homem segundo o padrão bíblico, que é tão inspirador e que a gente deve sempre levar para a nossa vida e levar para outras pessoas também esse código, né? Que é ser um homem segundo o coração de Deus. Legal. Nosso querido Dudu, Eduardo Lourenço, e aí? E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Eduardo Lourenço, sou casado com a Maria Júlia, tenho uma filhinha de 79 dias. Há quantos dias? Que isso. E muito feliz de estar aqui presente nessa mesa. O podcast é uma meta realizada, né, da gente aí, poder levar não só códigos, mas insights e princípios para os homens também, de todos os níveis e idades. Então vai ser um prazer trocar um papo, bater um papo sobre mais esse tema aí super importante para todos nós. Muito legal. Também estamos aqui com o nosso caçula da mesa, né? Caçula, mas já tá quase uns 30 anos, então tá. Não, já tá. enquanto a gente não chegar nos 30, a gente não tem tempo. Lucas Satiro. Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei. Não tem. A galera tá ouvindo, mas bora trocar uma ideia aí. Sou casado com a Pamela, continua tudo igual. Nada mudou, graças a Deus. Continuo ainda não sendo pai e continuo casado, então tá tudo igual. Mas quem sabe vai ter um programa muito falar, né? Exato. Quando tiver esse programa, eu me apresento de novo. Daí nós vamos voltar à apresentação. Mas bora bater um papo aí, entender um pouco mais sobre a masculinidade masculina, entender o que é um homem de verdade segundo a Bíblia e trocar ideia, entender um pouquinho mais sobre isso. Legal. Bom, nesse programa aqui nós vamos falar então sobre o código masculino, o que é o código masculino. Lembrando que o objetivo, né, desse podcast é trazer códigos aonde os nossos ouvintes, né, quem está escutando e também para nós também aprendemos, né, códigos aonde realmente nos ajudem, né, a tomar uma decisão perante a circunstância. Então eu acredito que vale a pena relembrar algumas questões aqui, né? Só deixa eu interromper. Que esse vai ser o primeiro episódio que a gente vai começar a discordar. Porque assim, daqui a pouco vai chegar um episódio que a gente vai começar a discutir aqui opiniões, né? Então, será que é esse? Eu tô só por esse dia. Será que é esse podcast que a gente vai começar a discordar de opiniões? Vamos ver. O que é masculinidade de verdade? Vamos ver se é esse. É quando a gente sai na porrada e mostra masculinidade também. Pode ser. Um podcast a gente tem que fazer no meio de tatame, né? Pode ser. É massa, hein? Diferente. Então, assim, só recapitulando algumas coisas, é muito importante, né? Você, homem que está nos escutando, você construir, definir, alinhar códigos para a sua vida. Por que é importante? Porque perante a toda a situação que nós temos na vida, né? Enfim, decisões que nós temos que tomar, sem um código, tudo fica muito complexo, né? Quando você está perante uma situação, se você não tem um código definido e você está perante a decisão, né? Se torna muito complexo você saber qual a decisão você vai tomar. Eu gosto de trazer muita analogia que eu falo sempre da vida santa, né? A santidade foi algo assim que, enfim, quando eu comecei a me entender por um homem realmente bíblico, né? Eu comecei a executar muito a santidade na minha vida. Uma vida santa é uma vida de antecedências, né? Então, você está preparado. Uma vida santa não é uma vida idiota, sem sentido, ou uma vida aleatória, sabe? Não, eu sou santo, né? Seja santo porque eu sou santo, né? Isso é bíblico, né? Está na Bíblia. E por que isso? Porque a santidade é uma vida de antecedência. Então, quando você está perante a situação, perante as circunstâncias, que você, homem, precisa tomar a decisão,
você já está muito consciente daquilo que você vai tomar. Então, você não toma decisão perante o problema, você toma decisão com antecedência. E aí, com isso, nós trouxemos esse programa agora, que é realmente, né, o código masculino. E aí, nós vamos dar aqui uma contextualizada para jogar para a mesa exatamente, para concordar ou discordar, pode ser também, Satiro, né? Desde que tenha um embasamento e seja algo funcional e some também para nossa audiência, né? Mas assim, o que significa basicamente hombridade, né? Se nós pegarmos a tradução literal de hombridade, hombridade significa retidão de caráter, tá? E caráter nada mais é aquilo que você faria quando ninguém está olhando. Vamos exemplificar da forma mais simples possível, né? Então, quando ninguém está olhando, é o que você faz quando ninguém está olhando. Então, o código masculino bíblico, ele está muito relacionado a você executar a hombridade. E você executar a hombridade é quando você retém o seu caráter nos momentos, principalmente, que ninguém está olhando. Quando a gente pensa dessa forma, nós começamos a pensar o seguinte: o que você faz quando as pessoas estão olhando? Qual é a sua atitude? Né? Quais são os seus movimentos? O que você fala, como você se comporta, quais são as suas reações, quais são as decisões? E isso é muito importante, por quê? Porque quando a gente começa a ir para a profundidade da masculinidade do homem, né, eu digo a verdadeira hombridade, é impossível você começar a mascarar as coisas, sabe? Você precisa ser um homem real, um homem verdadeiro, né? E hoje nós convenhamos, vocês devem conhecer, caras, acho que acho que é muito importante, rapaziada, também trazer para esse podcast referências, né? Sempre o amigo do amigo, né? Mas às vezes de homens que nós conhecemos que a gente sabe, né? Que o cara, ele é uma coisa, uma pessoa na frente da esposa, talvez ele é uma pessoa atrás da esposa, né? Quando não está presente. E a retidão de caráter é esse posicionamento. Então, por exemplo, o que você faria na frente dos seus filhos que você, honestamente, também teria o mesmo movimento longe dos seus filhos? Por exemplo, vamos pegar pornografia. Você tá sozinho na sala da sua casa. Então você vai assistir pornô sozinho? Vou assistir. Por quê? Porque eu tô sozinho. Certo? Tá. Mas, assim, é meio louco isso, né? Mas se fosse um cara de caráter, e ele não é um cara que se esconde, então quer dizer que ele assistiria pornô e, sei lá, iria se masturbar na frente, sei lá, num domingo de jantar na frente da família. É pesado, né? Mas é real. É real que eu digo assim, essa é a realidade de um código para quem tem caráter. Então, quando o homem diz que ele é homem, né? Porque a gente sabe que hombridade, vamos pegar aí, sei lá, hombridade não é performance, não é o cara ser machão, não é, sabe, brutalidade, não, eu sou másculo, né? Tipo assim, eu sou. Não, isso não é hombridade, né? Eu conheço homens que são caras que, enfim, são, né, tranquilos, enfim, não aparentam ser um machão, mas aquele cara retém o caráter dele. Então, ou seja, o código de conduta da vida dele é muito bem definido. Então, por que esse cara acessaria pornô sozinho e não acessaria na frente dos outros? Então, a retidão de caráter é o que você faz quando ninguém está olhando é a mesma coisa, da mesma forma que você age quando todo mundo está olhando. Então quer dizer que então é normal acessar pornô? Não, porque daí já existe também, obviamente, o princípio, né, enfim, da desconstrução, que é você assistir pornô. Não é isso. Mas eu acho que nós podemos começar por esse assunto, sabe? A falta de hombridade, muitas vezes, e o que ativa esse código é: você não deve ser uma pessoa, um homem na frente da sua família e um homem por trás. Você não deve ser um homem, sei lá, no Instagram e um homem por trás. A realidade, quando você retém o caráter, esse é o verdadeiro código masculino. Eu concordo 100% com esse começo, porque eu acredito que o homem ele é muito mais formado pelas renúncias que ele tem do que sobre aquilo que ele faz. Então eu acredito que a nossa construção de caráter está muito mais do que a gente renuncia do que sobre as escolhas que a gente aceita viver. Então, o que dentro da nossa vida produz um caráter aprovado? Quais são as renúncias que a gente precisa ter? Beleza, eu entendo que para uma figura, para uma série de homens, é normal acessar pornografia. Quando eu tenho um caráter aprovado por Deus, eu entendo que não é. Então, eu aceitei, eu abracei essa renúncia. Essa renúncia que mostra o meu caráter aprovado. Spurgeon fala isso, né? Que a única conquista, a maior conquista que você pode ter, o maior tesouro que você pode ter e que vai levar para a eternidade é um caráter aprovado. Porque é esse caráter aprovado que vai construir na gente salvação, obviamente pela graça de Cristo e tudo mais. Então a gente precisa entender que o homem ele vai ser criado por essa renúncia e não pelo que ele aparenta ser. A W. Tozer fala uma frase que o homem de verdade ele aparece quando ele levanta quando todos sentam.
E é o que, no versículo-chave do HQD, né? Que é de Josué, quando todo mundo tá perdido, ele fala, não sei o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Para mim, esse é o modelo de Fala muito homem. sobre o caráter dele. Fala muito sobre o caráter dele, porque todo mundo tá indo pra um lado. Aham. E não é porque tá todo mundo indo pra um lado que esse lado é certo. Então, um homem de verdade, um caráter aprovado, ele precisa se posicionar quando tudo tá ao contrário. Porque não importa o tudo, importa o que é certo. Então, não é porque tá todo mundo fazendo que tá certo. Não é porque tá todo mundo se negando que tá certo se negar. Não é porque a gente vive num governo que cobra impostos demais que eu vou iludibriar o governo para sonegar imposto e tá certo. Mas todo mundo faz. Não é porque tá todo mundo fazendo que tá certo. Então, o homem de verdade é quando ele se levanta e todos se sentam. Para mim, a maior referência, obviamente, de masculinidade na Bíblia é a de Jesus, né? Para mim, Jesus é o homem perfeito, o homem tanto no contexto humanidade, mas também no contexto homem, mesmo sem se relacionar com nenhuma mulher, mesmo sem viver algumas coisas, mesmo sem ser pai terreno, ele é o maior exemplo de homem. Então, qual é o caráter de Jesus que precisa ser formado em mim? O que falta em mim que tem em Jesus? É entender as renúncias que Jesus renunciou, e não estamos falando de renúncia de casamento ou de qualquer outra coisa assim, mas as renúncias de vida que Jesus renunciou, que eu preciso renunciar também. Então, o que existia em Jesus que precisa existir em mim? Isso é muito curioso, Satiro. Por exemplo, assim, esse dia eu tava pensando. Uma das coisas que até Jesus fala, né? Enfim, a Bíblia nos ensina, e Paulo também falou isso, né? Principalmente Paulo, né? Ele começa a escrever as cartas, ele começa a falar: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, vamos pegar esse seu exemplo. Uhum. A referência de masculinidade, ok, bíblica, né? Concordamos também, a gente tá concordando em muita coisa aqui, né? Tá tudo tranquilo. É que é 10 minutos de podcast. Mas assim, realmente, Jesus é a referência master, né? De masculinidade que nós temos. E às vezes eu penso, pô, ame a esposa como Cristo amou a igreja. E é a referência de masculinidade de Jesus, porque Jesus não teve, entre aspas, né? Quem é a esposa de Jesus? A igreja. Uhum. Então, ou seja, ele foi másculo, ele executou a hombridade dele ao nível, né, de amar a igreja. Beleza, quando eu olho pra minha vida, eu tenho que amar minha esposa como Cristo amou a igreja. E é curioso, porque esses dias eu tava, enfim, em alguma situação com a minha esposa e eu fiquei muito revoltado com ela. E aí esse é um versículo que ele é um código que define o meu caráter. Porque muitas vezes eu fico revoltado com ela, entendeu? E aí eu começo a pensar, não, mas eu tenho que amar, tipo assim, eu tenho que amar. Por quê? Porque assim, se Cristo ama a igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja. E nós falhamos. Só que Cristo ama meus defeitos. Então, às vezes, eu vou brigar com a minha esposa querendo corrigir os defeitos dela. Então, eu xingo, eu brigo com ela, eu quero, né, tipo, às vezes, sei lá, numa reação, alguma coisa assim. Eu quero que ela entenda algo falho. Só que se Cristo foi tão paciente em me amar dentro da minha limitação, por que eu, executando o meu caráter masculino, não posso ser dessa forma com a minha esposa? Então, quando a gente começa a buscar essa referência que está falando bíblica, né, pegando em Cristo, entendendo cada movimento dele, e trazendo para nossa realidade, fazendo adaptações reais, né, isso faz total sentido. Eu até jogando, levando para outro lugar e para jogar para mesa aí, eu acho que o caráter de um homem cristão, ele tá muito escondido em cima de uma fragilidade, em cima de uma masculinidade exacerbada. Eu acredito que todo excesso, ele mostra uma falta, né? Então, assim, Geral, quando você vê um homem muito machão, tem falta de alguma coisa. tem falta de alguma coisa. Então a gente vê estourando até pelo Brasil algumas coisas, tipo assim, pô, o cara era machão, tal, e traiu a esposa. Foi pego traindo da esposa em adultério. Então a gente não pode confundir a masculinidade bíblica com um excesso de ser machão. Então, assim, o que vocês acham sobre isso também? Vocês veem isso também? Que tem muito homem que se esconde atrás de um, sou machão e tal. E quando vai ver o pangaré por trás? Não só nessa questão, mas linkando sobre a pornografia, né? Toda essa parte de masturbação e tal, e isso que você comentou agora. Eu tenho um código comigo que é muito forte, que ele me desbloqueou quando eu li Romanos, que é sobre a escravidão. E eu vou sair do meio religioso, né? Para quem tá ouvindo a gente aí que não é cristão, por exemplo, conseguir entender. Tanto a pornografia quanto essa parte que o Sati falou agora sobre, o cara quer se provar machão, né? Eu parto do pressuposto que é o seguinte, tudo aquilo que eu sou obrigado a fazer, eu não sou livre. Então vamos tirar essa é a máxima, né? Então vamos pegar o exemplo da pornografia. Muitas vezes quando a gente conversa com homens que são viciados, né? E têm independência de fazer isso, eles usam argumentos como, não tô machucando ninguém,
faço uma coisa que é só eu, não tô traindo a minha esposa, enfim, faço desde pequeno e tal, fui ensinado. São argumentos que não ferem o outro, vamos dizer assim, né? Que até, de certa forma, são convincentes, entre aspas, né? Que em palavras é bonito, né? Em palavras. Vamos dizer assim. Só que daí a gente chega na máxima do seguinte, tá, mas se tu quiser parar, tu consegue? É igual cigarro, né? Se tu Qualquer quiser, vício, na verdade. se tu quiser, tu consegue? Bah, acho que não. Exatamente o mesmo exemplo do machão. O cara, que é outra esfera totalmente diferente, né? Mais exemplo, né? Ah, não, você faz aquilo porque realmente é a sua postura necessária naquele momento, me posicionar como um homem, ou é porque tu não consegue não ser daquela forma? E tu é sempre estourado, tu é sempre querendo ser o melhor porque tu quer provar que tu é melhor? Isso é escravidão. Tanto na esfera pornográfica quanto na esfera psicológica, né? Uma fatia da personalidade da pessoa. Se tu não consegue não ser, tu é escravo daquilo. Uhum. Essa é a grande máxima, entendeu? E se a gente, e na minha visão, na minha lente, né? Se a gente parte desse pressuposto para qualquer coisa, eu consigo adaptar a Cristo. Porque em Romanos ele fala que nós somos novos homens, nós morremos para o homem antigo, e agora nós somos libertos do pecado que Cristo nos libertou. Então ele fala, não voltem à sua escravidão. E a escravidão, às vezes, ela, na Bíblia, né, ela tá falando de escravo literal, né? O cara que é escravo literal. Mas na nossa é uma escravidão mental. É uma coisa que a gente não consegue parar de fazer. Eu não tem ninguém me dando chicote para eu trabalhar mais, né? Mas eu não consigo parar de fazer aquilo que eu fazia. Então, a ideia é não seja refém, né? Não seja escravo daquilo que você não consegue fazer. Se questione, cara, será que eu consigo parar de fazer isso daqui? Se tu não consegue parar de fazer aquilo, cara, provavelmente tu está refém daquilo há muitos anos e tu não percebe. Que pode ser uma pornografia, pode ser uma personalidade do jeito que tu é. E, cara, isso vai impactar toda a tua vida, né? Não só aquela parte que tu realmente tá sendo ferido, né? Na pornografia ou na personalidade da vida. Se você não consegue parar, é porque você precisa parar. Exatamente, E entra na questão do domínio próprio, né? Exato. O cara não tem domínio próprio sobre aquilo vai dominando a vida dele, e aquilo ali vai atrapalhando toda a família, a casa dele, porque ele não percebe, mas aquilo ali vai atrapalhando a vida dele, vai atrapalhando o cara que se masturba direto, vai atrapalhar o relacionamento com a esposa, né? Ele vai achar que ele é um ator pornô, e a esposa não é uma atriz pornô, e ele vai jogar Corrompe, aquilo, né? que ele corrompe aquela visão que ele tem da esposa, que é a igreja, né? Segundo Cristo, que ele tem que amar como a igreja. E isso entra também muito na questão da própria disciplina, né? Isso me pegou por muito tempo, assim, eu sempre fui uma pessoa muito indisciplinada para algumas coisas. Eu sempre fui muito... Parece ser todo disciplinado, cara. Mas eu me corrigi bastante. Uma revelação. Agora é. Agora Cristo mudou. Quando Cristo entrou, mudou tudo. Então, eu fui indisciplinado, mas é por quê? Porque eu me tornei muito... Eu ia muito pela minha motivação. Eu era um cara muito motivado. É aquele cara que tem muita iniciativa, mas não tem acabativa, sabe? Então... Sanguíneo na baga. Entrava nas coisas, só que perdia a motivação, acabava a disciplina, deixava o negócio morrer e acabava. Então, isso eu levei por boa parte da minha vida. E eu percebi que isso e eu mudei isso. E esse é um código que entrou na minha vida. A questão de não fazer só quando estiver motivado, mas fazer porque tem que ser feito. Eu acho que o homem tem que fazer não porque ele gosta, porque ele quer, mas ele tem uma responsabilidade. Ele tem que fazer porque tem que ser feito, né? E quando a gente age só quando a gente é motivado, a gente não é disciplinado, a gente é emocionalmente frágil, né? Porque a gente vai de acordo com as circunstâncias da vida, né? Tudo que leva, aparece uma coisa nova no Instagram, eu paro minha empresa para fazer aquela nova que está acontecendo, hypado. Por exemplo, tem uma empresa de alimentos. Eu não quis fazer o morango do amor. Poderia ter feito o morango do amor? Poderia. Mas eu tinha uma linha ali de produção e deixei o hype passar e tudo certo. Sim, sim. Mas a tua pergunta foi se existe códigos masculinos dentro de homens que se mostram demais. Vocês acham que um homem que tende a mostrar muito, ele tende a esconder alguma coisa? Não, assim, ó, o que eu penso sobre isso, tá? Eu acho que existem dois perfis de homens que mostram muito. Existe o homem que tem algo que ele esconde por trás disso, mas existe também o posicionamento. Então, assim, primeiro, eu penso que a verdade de Deus é verdade, seja na boca de quem for, entendeu? Porque assim, ó, eu vou falar pra vocês, cara, quem me conhece sabe que eu tenho uma visão transcendente do mundo de algumas coisas.
E uma das coisas, eu já encontrei hombridade em homens que não são cristãos. A tal da graça comum, né? Entendeu? Eu encontrei, tipo assim, ó, eu encontrei códigos sobre hombridade em homens que fora da Bíblia, fora da igreja. Eu já procurei, já encontrei conselhos já procurei conselhos e alguma direção em homens teoricamente que deveriam ser bíblicos e não encontrei. Então, quando eu conheci homens, porque o código é o código, tá? Só que, claro, eu também tenho uma máxima comigo. Quando eu vou pro caminho da confiança, eu desconfio de quase todos os homens, quando é para confiar, porque eu desconfio até de mim, tá? Eu desconfio até de mim. É interessante, quando você pensa ali, né, tu gosta de citar muitos caras, né? Por exemplo, Billy Graham. Billy Graham, cara, uma das, assim, dos grandes ensinamentos que tem é que ele fala, o mais próximo que eu passo de uma mulher é a 100 metros, sabe? Por quê? Né? Como se fosse a 100 passos. Por quê? Porque o caráter dele é tão consciente que ele sabe o limite dele. Quando você tem um caráter consciente, tu sabe qual é o teu limite. E eu não sou bobo, sabe? Eu não sou bobo, eu não sou idiota e eu não vou brincar com o fogo. Entendeu? Por mais pecado, né? eu não posso brincar com isso. Então, assim, eu vejo que, primeiro, existem dois perfis. Talvez esse cara, que é um cara que fale tanto sobre hombridade, se posicione tanto, mas ele tem alguma falha, ou ele falha em algum momento, que isso também é algo triste, né? Infelizmente, assim, é interessante nós aqui, nenhum de nós temos um cargo eclesiástico dentro de uma igreja, né? Então nós não somos pastores, quem sabe um dia, algum de nós sejamos, mas hoje nós não somos. E é triste quando você vê uma série. Eu fico triste, cara, quando eu vejo assim muitos pastores pelo Brasil, realmente, cara, caindo em adultério, né, traindo as esposas, fazendo coisas assim. Isso eu acho triste, tá ligado? Só que eu vejo que por trás daquele cara existe uma história. Eu tento compreender aquele cara. Sabe, eu não vou julgar ele. Eu sei que existe uma história, existe uma ferida aberta. E existe algo que muitas vezes, quando movimentos que querem fortalecer muito a hombridade, querem trazer a perfeição. E nós não queremos homens perfeitos. Eu acho que nós não precisamos de homens perfeitos, nós precisamos de integridade. Integridade é repelente. Integridade é repelente para qualquer tipo de distorção, entendeu? Então, ou seja, e aí é a famosa, vamos voltar lá no primeiro programa, a trocação franca, né? Por quê? Porque daí você é íntegro. Então, se você é íntegro, você é franco. Quando o Billy Graham fala que ele passava, o mais próximo era 100 metros, tu deve pensar assim, cara, mas cara, Billy Graham, né, uma hora vivalista desses tempos. Faleceu, sei lá, 7 anos atrás, 10 anos atrás, não sei por aí. Mas, cara, olha só a consciência de Billy Graham. Então eu vejo que esse cara, existe o cara assim, machão, mas esse cara tem essas falhas e talvez ele tenha porque ele não tem um nível de consciência definido. E existe também o cara que tem um posicionamento. Os caras assim, ó, que daí eu não rasgo seda e talvez eu confronto, perfis de caras que hoje existem, enfim, no Instagram, no YouTube, que querem vender o homem perfeito, mas não tem o código masculino bíblico. Entendeu? Que tem vários caras. Tem um cara meio fortinho assim, com um bigodinho, que ele é bem famoso, eu não sei quem é, cara. Ele é bem famoso assim no YouTube e tal. E beleza, ele fala, ele vende coisas de homem e tal. Só que assim, a hombridade pra mim não se resume em você, sei lá. Uma estética. Em você, sabe, em você e, sei lá, em abrir a porta do carro pra esposa. Saca? É isso que. Porque assim, ó, o capeta, o diabo, ele é muito perspicaz. Então ele quer vender algo. Ele quer vender algo, mas ele também quer distorcer, né? Então foi o que tu falou. Por que tu não fez o Morango do Amor? Porque tu sabe que isso ia ser uma distração na tua vida, né? Então tu estava tão consciente do que o teu negócio é que tu não te distraiu. Para mim, a todo momento, com essa quebra desses problemas que existe, muitas vezes é uma distração. Então, ou seja, esses caras que eu não confio, né? Ainda na tua pergunta, eu não confio nesses caras que querem nos distrair. Esse, para mim, é um cara falho. Entendeu? Então ele vai lá e ele fala assim, ele entende muito, ele sabe que a pornografia não é positivo, por exemplo, ele sabe que é destrutivo, mas qual é o argumento dele? Por quê? Quando tu vai conversar com ele. Ele fala, não, porque rouba a tua energia física. Tá, mas peraí, mas eu também tenho uma vida espiritual. Entendeu? Então os argumentos deles, foi que nem tu falou, Du, são muito cabíveis. Quando tu começa a ouvir o cara, tu fala assim, não, cara, tipo assim, não, eu faço isso, mas e o cara tem um argumento, ele quase te convence daquilo. Mas daí tu começa a entender aquela história que eu acho que tu poderia entrar, do que nós já discutimos muito sobre isso. Sobre a parte da idolatria que tá dentro, o altar que ele construiu dentro da mente dele. Né? Por quê? Porque daí esse cara tem um altar. Entendeu? Ele construiu um altar. Né? Existe um livro muito bom que é No Altar da Idolatria Sexual, quando a gente vai falar da parte de sexualidade.
E quando você descentraliza que você não tá machucando ninguém, mas você tá fazendo dentro da sua mente, e assim, todos nós, eu vou ser sério, eu sofro e sempre sofri com isso, porque eu tenho que entrar eu tenho que dominar essa batalha mental. É o impulso, né? É o impulso, exatamente, isso é bíblico. Entendeu? Uhum. Então, ou seja, toda vez que eu for pro caminho do impulso e assim, ó, eu querer me convencer que, tipo, cara, talvez é isso que Paulo falou, então, que eu esmurre o meu corpo, mas talvez ele tentou levar para um outro nível. Mas se que eu querer me convencer, não, mas eu tenho aqui, sabe, o pecado de estimação, né? Mas eu tenho um altar que eu criei dentro da minha mente, dentro da minha vida, que isso aqui é só eu faço, sabe? Eu faço escondido. Eu vou só complementar o que o Jean tá falando, eu acho que a gente vai começar a discordar. Agora vai ficar bom o negócio. Agora vai ficar bom, pá. Porque assim, ó, vou dar minha opinião sobre esse negócio do que a gente fala. A gente fala muito sobre hombridade, né? Tanto no código HQD aqui no podcast, quanto no HQD. Só que eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Exemplo, esse influenciador que o Jean falou, que bom que a gente não sabe o nome, porque não vai citar nome daí, né? Mas pegar ele como exemplo. Ele, na minha opinião, ele pode ser um homem hombridade. Vamos usar esse termo. O homem com hombridade. Ele pode ser um homem Tá. com hombridade. Porque eu não posso limitar Cristo dentro de um conceito de hombridade. Aí Não, eu discordo claro. totalmente já. Não, mas Não. Pra mim, um homem que não segue a Jesus, ele não é um conceito de hombridade. Aí, então Tá, nós vamos vai lá, discordar. vai lá. Olha Tá. só. Vou te dar a minha opinião sobre isso. Cristo está fora do conceito de hombridade. Ele é o todo. Hombridade, eu tô pegando uma pequena fatia do que Cristo é. Então, Cristo faz parte do conceito de hombridade. Mas ele não é somente hombridade. Então, é como se eu dissesse assim, ó. Cristo é o pilar básico. E dentro dele eu tenho vários pilares em cima. Como hombridade, retidão de caráter, pai. Cara, tudo que um homem pode ser e outras coisas. Então, assim, Cristo pode estar dentro da hombridade? Pode estar. Mas se eu pegar um conceito isolado do que a hombridade resulta, exemplo, abrir a porta para uma mulher, isso também é Cristo, na nossa percepção. que é cuidado. Exatamente, que é um pilar de cuidado com a esposa, vamos Sim. supor. Só que para nós, ele está embasado em Cristo. Para o homem que está vendo lá na ponta, que viu eu abrir a porta da minha esposa, ele não está entendendo o que é Cristo. Ele está entendendo que é um cuidado. Cristo ou não Cristo. Então eu acredito que esse cara, ele faz exatamente isso. Ele pega o resultado da equação que Cristo gera para nós, se espelha e replica. Então para ele não é Cristo, é hombridade. Para nós que estamos conscientes de que aquilo derivou de um pilar Cristo, a gente olha e fala, cara, ele tá copiando Cristo, mas ele não sabe. Sim, sim. Entendeu? Então, na cabeça de quem tá ouvindo a gente, hombridade pode não ser Cristo. E eu entendo a cabeça desse cara. Sim, claro. Que entende Não, isso, e entendeu? eu falar que eu, diferente do Satiro, concordo com você. Pra Eu mim, isso é um vejo resultado isso. de Então, hombridade. assim, ó, Eu me perdi um pouco. É que assim, ó, vou Não, tentar deixa traduzir. eu te dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo claro. Vai lá. Tu já assistiu o filme O Samurai com o Tom Tom Cruise? Não. Tá, então, tipo assim, até né, no decorrer dos programas a gente pode começar a dar dicas de coisa. É um outro filme que todo homem deveria assistir. Nesse filme tem uma cena muito curiosa, que assim, conta a história, né, dos samurais e tudo mais, e aí ele mata o esposo de uma mulher. Tipo, de uma... Esse filme é muito bom. ele mata, tipo, um esposo de uma mulher. E aí ela, enfim, desenrola o filme, pra não contar tudo, e ela pega, tipo assim, leva e cuida dele, pra ele não morrer. E aí ela cuida dele. Quando ele volta, sei lá, né, tem toda aquela storytelling e tal. Quando ele volta, uma das perguntas que ele faz é assim, tipo assim, por que tu cuidou de mim se eu matei teu marido? E aí ela fala assim, o meu marido, ele nasceu, viveu pra aquele momento. Nasceu pra morrer. Ele nasceu pra aquele... morrer, tipo assim, ó, ele era tão consciente, olha que interessante. Ele era tão consciente da hombridade dele, porque ele não tinha Cristo. Exatamente, Poder não ter porque Cristo. ele era do Ocidente, Mas né? o que é Oriente. uma hombridade pra ti? Lá no Hombridade é começo. retidão de caráter. Tá, Retidão de caráter é o que você faz quando ninguém tá vendo. tá. Entendeu? E outra, é curioso a gente entender, porque assim, óbvio, isso aqui não é um programa, não é 30 contra 1, né? Não é 4 vezes 1. É importante a gente pensar por essa forma. Mas a ideia é muito importante a gente compreender isso, porque existem muitos caras que nos escutam que realmente não conseguem ter a perspectiva da hombridade por Cristo. E eu não tô, e nós não estamos desmerecendo, nem tirando Exatamente. Cristo. Não é isso. Não, eu concordo. Só eu que entendi. assim, eu encontrei homens mais bíblicos em algumas situações sem conhecer a Bíblia, mas o cara tinha um caráter muito bem, porque é caráter, retidão de caráter, não é retidão. Cara, porque assim, se não, sei lá, cara, tu pega, por exemplo, sei lá, às vezes um homem
o homem que não é bíblico tem uma situação de caos que ele tem que gerar uma proteção e ele vai lá, cara, se posiciona, sei lá, tem um cara com uma arma, ele se joga na frente pra criança não receber o tiro e faz isso. E às vezes um cara que conhece a Bíblia, conhece a Cristo, que não adotou aquilo, é um fujão. Ele vai sair fugindo do caos. Só deixa eu pontuar. Beleza, concordo bastante contigo em vários pontos. E acredito que isso é uma visão moral. Então, do que é um bom homem moralmente. Mas eu não acredito que a moral produza Deus. Mas Não. Deus produz moral. Exatamente. Então, assim, ó, eu concordo com o ponto, só que eu acredito que nós, como homens cristãos, a gente está buscando um caráter aprovado pelo Senhor. Exatamente. Então eu não E não acredito pela moral. então eu não acredito que nenhum caráter que não é construído com o primeiro e segundo mandamento, ele pode ser um caráter de alguém que realmente tem hombridade segundo a Cristo. Entendeu? Então, tipo assim, o primeiro mandamento é amar o Senhor, a Deus sobre todas as coisas. Então, para mim não existe a obra perfeita da hombridade fora disso. Então eu acredito que podem ter muitos gestos de hombridade em um homem que está fora de Cristo. Mas ele não tem o caráter totalmente dentro dessa hombridade. Então, entendeu? então o pastor que trai, ele é um safado. Ele não tem Cristo. Não, Mas agora- o ponto é... Ele, mas, porque, olha só, ele não conheceu Cristo profundamente. mas aí o ponto Entendeu? eu acho que até quando acontece isso, eu acho que eu acredito que Deus cuida da igreja o tempo todo. Mas tu entende que E isso quando não tá acontece um relacionado negócio desse, pra mim é Deus mostrando, e a palavra é clara, que quem tá de pé, cuidado pra que não caia. Exato, mas isso não está relacionado assim. É importante a gente entender isso, que quando o assunto hombridade, retidão de caráter, a gente não está discutindo salvação, talvez nem, não sei, acho que nem moralidade, entendeu? O que a gente Você não acha que combina na mesma coisa? Não. Se a gente falar de hombridade e moralidade, Não, mas assim, ó, é que, cara, é que retidão... É que, assim, tu tá ó, diminuindo bem, tu É. tá diminuindo muito a hombridade, encaixando na mesma que moralidade, né? Moralidade uma mulher pode ter moral, não uma hombridade, entendeu? mas é porque a hombridade para um homem é ser um homem moral também. Não, beleza, Dentro mas desse tu tá limitando a moral, né? Moral é a sociedade inteira, né? Sim. Eu tô encaixando no mesmo lugar, mas... não é parâmetro, né? Mas o que eu queria trazer pra nós, como um todo, é o exemplo do que eu quero te falar. Por que Moisés teve que criar as leis? Quando Jesus voltou no Novo Testamento, perguntaram pra ele, apedreja porque a lei de Moisés apedreja. Ele falou, Moisés criou a lei por causa da dureza do coração de vocês. Uhum. Não por causa de Deus. Então, Moisés teve que subir no monte, ficar lá, levando raio na cabeça, no meio de um monte de nuvem, dias e dias e noites, para traduzir o que Deus queria falar com o povo, que era para ser traduzido na presença. Porque o homem não conseguia entender. Para mim, guardadas as devidas proporções, né? Eu sou um cristão, então guardadas as devidas proporções é eu tentar dizer que a moral, que é o resultado da lei de Moisés, tá se limitando a Cristo, que é Deus. Não posso comparar as mesmas coisas, entendeu? É o resultado da equação, no caso, né? Concordo, mas aí, tipo, vamos levar pra Davi. Quando Davi chega na batalha contra Golias, todos aqueles homens eram guerreiros. Beleza. Todos os homens tinham uma hombridade forte. Guerreiros. Todos tinham uma masculinidade forte. Mas Davi foi o único que olha pra Golias e vê que ele tá desafiando a Deus. E é o único que se posiciona como, tipo assim, como um homem de verdade. Ou não. Então aí a gente coloca que a hombridade está aonde Deus está. mas assim, ó, deixa eu te falar um negócio. Existem... Tô gostando desse programa aqui. É bom demais. Isso aí aguça a percepção do cara. Eu lembro que em 2012, 2011, eu tinha uma revista, Geração Brasil, o nome da revista, lembra? Lembro. Distribui muito. Essa revista, teve uma vez que eu fiz uma matéria, eu peguei o pastor Elton e mais uma galera ali fez uma matéria, assim, eu peguei, por exemplo, o Elton, né, tipo, como se ele estivesse ministrando, assim, sei lá, de bermuda e boné, e aí eu bati uma foto dele de terno no estúdio, e aí eu coloquei. E aí eu peguei a Pan também, minha esposa, eu coloquei ela, tipo, sei lá, com um vestido longo e tal, como se fosse o outro lado, ela de Bem carro. irmã, bem irmã. Bem irmã e outro, tipo assim, não irmã, como se fosse uma desviada. E aí a capa era isso, tipo assim, metade com um terno, por exemplo, e metade ele de boné e tal, e um lado ele tem a Bíblia, e outro lado ele não tem. Eu sou um cara que, assim, eu gosto de provocar em muitos momentos. Por quê? Porque, às vezes, né, enfim, são nas provocações que tu começa a aguçar aquilo que a gente fala muito sobre o debate, né, a pessoa que, enfim, que não aceita, não é que não aceita todas as opiniões, mas a pessoa que sempre está perguntando algo. Porque, né, enfim, eu conheço o Satiro. O Satiro é um cara que ele não tá
ele não tá sendo um rebelde, ele está talvez até tentando compreender algumas coisas. Então não é rebeldia, né? É importante a gente, porque assim, quando alguém se rebelar também tu vai entender, aí tu também manda ficar quieto. Mas assim, e aí eu fiz aquilo e aquela matéria que eu fiz foi uma matéria relacionada mais ou menos assim, o estereótipo cristão. Então existe um estereótipo aí. Cara, eu me lembro que naquela época eu recebi tanto e-mail de empresas, de igrejas tradicionais, mas tipo assim, mas descascando, não, isso que tá, porque a gente pegava a revista e a gente ia pra frente, às vezes, de igrejas tradicionais, e, tipo assim, a gente queria desconstruir a religiosidade, cara, entendeu? Nossa, cara, pastor mandando, mas assim, ó, cara, era pra ter, naquela época, não sei se não existia o print, assim, mas, cara, era pra ter tido o print naquela época, que as pessoas, assim, revoltadas com aquilo. Ou seja, existe o estereótipo, certo? Existe o estereótipo. Onde é que eu vejo que mora o problema aí? Talvez o primeiro passo da transformação deu, né? Nós falamos no programa passado como Deus trabalhou a tratativa da paternidade com nós três. Deus é multiformas, então ele trabalhou de formas diferentes. Muitas vezes Deus vai ativar a hombridade de um homem, ele conhecendo a Cristo, reconhecendo a figura de Cristo como a masculinidade tipo master, que realmente é, nós concordamos nisso, nós entendemos isso, e ele vai ter facilidade de entendimento. Mas, cara, Deus é multiformas. Tipo assim, eu gosto de uma frase que uma vez eu aprendi: arte não é Deus, Deus é arte. Ou seja, eu vejo Deus escutando racionais, por exemplo. Já escutei racionais e eu vejo Deus ali. O cuidado que tem que ter. Tipo assim, eu gosto, por exemplo, de rap. Por que eu gosto de rap? Porque o rap, pra mim, mostra sobre a realidade da vida. O que eu quero dizer com isso? Existem outros caras que vão compreender o poder da hombridade por outras óticas, por outras visões. Deus vai trabalhar no coração desse cara de outras formas. Mas onde é que eu quero chegar no teu ponto? Que existe talvez também caras que acreditam, que olham para a figura de Cristo, veem a hombridade, mas não executam aquilo. Por quê? Porque ele não desconstrui o estereótipo. Então o estereótipo dele está tão fixado em algo que ele não consegue executar a hombridade. Então, ou seja, ele é talvez um cara temente a Deus, é um cara que lê a Bíblia, é um cara que Jesus é a maior referência dele. Mas os movimentos dele não são movimentos de um homem bíblico. Tá. Só que pra gente talvez jogar um pouco de água nessa fogueira, o que eu também entendo sobre dentro dessa nossa análise? Que eu acho que sempre o objetivo de Cristo como um pai que quer ensinar vai ser nos levar... Eu acredito que não existe hombridade sem eu retornar na origem. Porque se a gente não concordar nisso, Du, a gente tá contra o nosso primeiro programa. Que nós falamos sobre se eu não sei quem eu sou, né? Se eu não sei a minha origem, eu não tô encontrando minha paternidade. Se eu não tô encontrando minha paternidade, eu me mantenho órfão, não sei pra onde é que eu tô indo. Onde é que tá a minha paternidade? Em Cristo. Foi isso que nós falamos no primeiro programa. Então, ou seja, todo o código de masculinidade, de caráter do homem, eu vejo que Deus tem como propósito objetivo levar ele para a origem dele. Então, quando eu sou levado para a origem, eu reconheço quem eu sou em Deus, e aí sim eu executo um caráter de hombridade. Mas isso não desconstrói um homem que não conhece a Deus, que não tem um caráter de hombridade. É isso que nós temos que entender. Então, ou seja, como eu falei, eu confio, por exemplo assim, ó, eu acredito em homens que têm um caráter e tal. Agora, se tu perguntar assim, cara, mas vamos lá, esse cara tem todos os traços para te acreditar nele. Tá, mas ele conhece Jesus? Não. Então eu não acredito nele. Eu tô dizendo que é um código meu. Entendeu? Eu não exatamente deixaria a tua filha com ele? Não. Por quê? Porque Exatamente ele não tem isso. Então, beleza, eu entendo. A questão do temor e submissão a Deus, né? Falta. Isso, só que isso não leva, assim, ó... Cara, não desmerece ele, né? É um cara que não conhece Jesus e não consegue compreender. Vamos pensar dessa forma. O cara não consegue compreender. É isso que eu acho a genialidade, tipo assim, de Cristo, de Deus. De Deus, exatamente. Então esse cara vai conhecer a hombridade de outra forma. Deus criou uma ferramenta que ele tá usando, mas ele não enxerga que Deus criou aquela ferramenta. E eu acho que a gente tá chegando no final disso. Esse é o ponto. Eu concordo 100% com isso. Eu acho que existem traços de masculinidade bíblica e muitos homens que não conhecem a Deus, mas são traços. Exatamente. Isso. E é o resultado. Só que é o caminho. É o caminho. Ele vai fazer o caminho de trás pra frente. Exatamente. Deus tá tratando isso. Só que eu acho que o final, ele tem que ser Deus, porque é o mesmo ponto. Eu não confio em alguém que não tem Deus como Senhor. Não, o final isso, tem mas que ser daí Deus. isso não é, tipo assim, ó, mas isso daí não é Isso em caráter. Isso é graça comum, mas é enxergar Deus nos lugares que Mas tu entende tá que no isso comum. não é moral, né?
Tipo, eu posso ter moral e não ter Deus. Tu concorda com essa afirmação? Isso. É isso. É isso. Eu entendeu? posso ser hombridade e não ter Deus. Mas não completo. Não, concordo contigo, assim como a moral. Porque Mas a moral assim, ó, completa... eles mas não isso é têm. pra Mas nós, né? olha só, nós só seremos perfeitos quando? Quando Jesus voltar e nós voltar. Ou, Ah, né? Até lá nem nós somos perfeitos. Então né? tu Aham. consegue Nem os compreender cristãos. isso. É importante, tipo assim. Não, mas eu concordo 100% com isso. Não, eu não acho que tu está... concorda com isso. Não, e Eu não outra, acho que está mesmo que numa tu falta discorde, de- tu tá de- errado, porque esse é o certo. Eu não acho que está numa falta de ser perfeito. A verdade é minha, eu faço o que eu quero. Eu acho que está numa falta de ter Deus como Deus. Isso. Porque isso, o final... Mas como é que É nós porque vamos aquela convencer história- esses homens? é Se a gente porque aquela disser assim, ó, história- cara, ó, agora é só Jesus. Se a gente chegar pros caras e falar assim, não, olha só, aceita Jesus, quer ser homem, aceita Jesus. Olha que, eu não tô dizendo que esse é o teu Aham. argumento, tá? Ou que nós temos que fazer isso. Mas, cara, sem noção. Porque assim, cara, eu fui Claro, viciado claro, em pornografia, passei por um monte de desgraça na minha vida dentro da igreja, cara. Aham. Aí eu ia pedir um conselho pro cara que era pra ser Cristão, cristão, cara experiente, o cara só falava asneira. vou orar. Não, Vai orar, entendeu? Vai pro eu joelho. acho que tem muita Aí eu coisa falei, pô, cara, isso Não aí que eu é tô uma coisa cansado de ruim, fazer. né? Mas Isso. não dá pra fazer só isso em certos momentos. Entendeu? né? Cara, tipo assim, ó, a internet, a fase, a temporada, né? Tipo, essa era que nós vivemos do conhecimento, isso é muito massa, cara. Uhum. Tipo assim, cara, o que a gente tem que falar pra um cara que nos escuta aqui que não consegue vencer alguma coisa? Alguma coisa, assim, alguma desgraça da vida dele. Nós te compreendemos. Aham. Né, Edu? É Tipo isso assim, eu compreendo a tua vida. E eu te falo que Não só existem... compreendo, eu já fui como você. Já fui com você, exato. E existem muitos caminhos para sua cura. Não só dentro de um nível estereótipo ou religioso, ou tipo, não, só existe uma saída. Eu acho que existe, tipo assim, só existe um caminho, beleza, salvação, tal, isso é Bíblia. Aham. Mas a gente tem que pensar, tipo assim, eu gosto de pensar sobre as vielas da vida. Né? Tu vai numa cidade, tem avenida, não tem onde todo mundo passa, mas começa a entrar nas ruelas, ali onde é que a vida acontece. Aham. Uhum. E aqui as ruelas são Vielas. as vielas. Desculpa. As arruelas. Arruelas é outra A coisa. ruela é A outra coisa. ruela é um negocinho aqui para parafuso. Aqui são as vielas da vida. Por quê? São as vielas, são as, enfim, as favelas, é ali que Aham. às vezes, tipo assim, onde é que tá a realidade de uma cidade? Você está na favela, sabe? Tá no subúrbio, onde é que tá? Tipo assim, onde é que tá? Não tá na avenida principal. E acho que é importante a gente navegar por isso, entendeu? Não, concordo com isso também. Eu concordo muito com a ideia que o estereótipo ele mostra uma falta. Foi a minha primeira pergunta. Que todo o estereótipo, esse excesso, ele mostra uma falta. Mas. Mostra uma ferida do É, passado. Pega um pastor, por exemplo assim, ó, cara, vamos pegar, sei lá, pega o Anderson Silva, um pastor polêmico sobre a hombridade. Ele é cheio de ferida. Aham. Entendeu? Só que assim, agora ele sempre bateu nos caras que foram ursinho carinhoso. Agora ele tá na versão ursinho carinhoso. Uhum. Mas assim, tu entende que ele é um cara. Por que é um cara assim que eu gosto e eu admiro ele? Porque ele é homem o suficiente pra admitir a falha dele, cara. Entendeu? Ele chega e fala assim: não, cara, eu tava errando dessa forma, eu tava falhando dessa forma. Então, assim, ele reconheceu essa falha dele. Mas por que ele era machão? Né? Pô, sei lá, postava ali a Bíblia com, sei lá, com uma Glock, não sei o que e tal. Por quê? Porque ele era cheio de falhas, ele tem uma série de feridas. Então, assim, eu vou pegar eu muitas vezes tenho algum posicionamento de querer ser machão de um estereótipo. Por quê? Porque as feridas do meu passado, que talvez foram mal resolvidas, ou até as cicatrizes, me deixaram também ser assim. Mas parecer ser não te torna. Não me torna. Mas o fato de... o que também a gente não pode levar ao pé da letra? Ah, não, mas toda exceção muito grande de algo é realmente a falha de coisas. É a falta? Pode ser. Mas às vezes pode ser uma ferida, entendeu? Algo aberto, ou uma cicatriz que ficou naquele cara. Que precisa ser curado. Que precisa ser curado, ou que até foi Quem curado, cura? mas ele tem que dominar. Porque assim, ó... E quem cura? Quem não, cura? quem cura é Cristo, óbvio. Só que assim, ó... Então, esse é o ponto. Pra mim, todo final vai cair no mesmo lugar. Não, vai cair. Você pode ter vários caminhos. Mas- Você mas- pode ter vários caminhos pra tratar a tua falta de caráter. Então todos os caminhos levam a Deus? Não. Então, beleza. Eu acho que você pode ter vários caminhos. Só pra jogar uma... Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que você pode ter vários caminhos de tratar. O final sempre vai acabar em Deus. Porque se você acabar tratando com alguém que te ajude, um outro homem que te ajude a ser homem, e esse homem não te ensine a ser mais parecido com Deus, Sim. esse lugar está distante. Mas tu entendeu daquilo que isso a gente não discordou, né? Tá tudo certo. Isso aí é isso Mas é mesmo. aquele mesmo papo, tipo assim, aquela pessoa é boa pra caramba, ela tem tudo, só não tem Jesus, não tem nada. Exato. Entendeu? Então, tipo assim, ainda falta tudo. É o mesmo ponto. Ainda falta tudo. Um homem que ele exerce hombridade, ele tem hombridade, eu concordo que pode ter, e ele exerce, ele vive, ele parece ser um homem, Isso. uma hombridade
parecida com a Só de que Cristo. assim, ó, vamos Mas lá. ele não tem a Cristo, ainda falta tudo pra ele ser um homem de verdade. E- Assim, ó, e qual o homem, desculpa, DB, mas só uma questão. Qual é o homem, talvez, não é uma regra, mas qual homem, talvez, está mais próximo de, assim, ó, tenho dois homens aqui, de ter realmente o caráter de Cristo? O homem que é um cara justo, até pode ser um moralista, não que define, mas pode ser. Uhum. É que, assim, o moralista, geralmente, ele só liga pro que os outros pensam. Mas, assim, um cara que é justo, correto e não conhece a Cristo, tá? Ou um cara que é todo errado, que não é justo e não conhece a Cristo. Qual que tá mais próximo? Nenhum dos dois tem Cristo. Nenhum dos dois tem Cristo. Mas O cara um quer tudo errado pra mim. que tá mais próximo, Aham. Nenhum dos dois conhece Cristo. Quem que entrou no paraíso com Cristo? No não, dia mas da não, cruz? eu sei, mas assim, ó, só pra te entender. Tu me perguntou, eu te respondi. Não, tá, tudo certo. Na minha percepção, o que eu quero que tu entenda, que eu acho que é importante entender também. Eu não tô dizendo que o cara errado, ele tá fadado ao fracasso. Mas a nossa análise aqui é hombridade é retidão de caráter. Então, se o resultado final é Cristo, existe um processo para eu seguir. E talvez esse cara já construiu uma parte dentro desse processo, é isso que a gente tá falando, Uhum. entendeu? E às vezes realmente, pô, às vezes tudo que falta, porque às vezes realmente, cara, quando tu olha uma pessoa, tu pensa, pô, tudo que falta pra esse cara realmente é Cristo. Falta tudo? Falta. Porque Cristo é tudo. Mas esse cara, muitas vezes, assim, tipo, ele não é que ele vai se segurar, né? Eu sei que a Bíblia fala, é que a gente não pode pensar nos contra-argumentos específicos sobre isso. Por exemplo, mas aí é mais difícil um rico entrar nos céus, né? Mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar nos céus. Então dizer que é mais fácil um cara, é mais difícil, sei lá, um cara que é todo certinho, talvez ele pense que não precisa de Cristo, não. Mas esse cara, às vezes, ele tá num processo também de construção, entendeu? Para ele realmente chegar na origem dele, que é Cristo, e aí sim ele entender que tudo que faltava pra Eu ele acho era que pra Jesus. mim não tem diferença nenhuma entre os dois. Não. Pra mim é isso. Pode ser, pode Pra mim é ser. isso. Ó, o exemplo que eu ia dar é o seguinte: dois homens não têm Cristo. Um sabe criticamente que não deve trair a esposa e passa a vida inteira sem trair. O outro é um cara que não tem Cristo, mas ele trai a esposa. O qual dos dois está mais próximo de Cristo? Os dois estão igualmente distantes de Cristo. Uhum. Porque o que leva um homem a estar mais perto de Cristo, entre todos nós, na minha opinião, é o homem que se arrependeu mais perto daquela decisão que torna ele próximo de Cristo. Onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Então, mas assim, ó, tipo Então, assim, ó, pra mim não existe diferença. Existe talvez a diferença. Pra mim, o cara que tá mais longe, ele tá mais perto. eu não concordo com isso aí já. Mas não é um, tipo assim. Pô, opinião tua. É uma opinião minha. Beleza, isso aí. Tá tudo Porque, certo. porque ele pode. Eu Eu acho não que a concordo com moralidade pode esconder muita coisa. Não, Entendeu? A falsa moralidade. Pra mim, os dois estão igualmente distantes. um cara moralista. Não tem ninguém mais perto, entendeu? Um cara moralista, ele realmente, moralista, De ele todo, ele não tem códigos. De toda a história, pra mim, qual é a pessoa que tá mais perto de Cristo? Aquela que aceitou Jesus naquele momento. Que reconhece ele. Na igreja, quando a gente faz o culto, qual é a pessoa que está mais perto de Cristo? Aquela que quando o pastor pergunta quem quer aceitar Jesus, ela falou, eu quero. Uhum. Esse é o cara que tá mais perto de Cristo. Que pra mim é Não é o exemplo, pastor e não sim. sou eu. É o cara que decidiu naquele momento, eu quero tudo, eu quero Cristo. Que pra mim é o exemplo da cruz, quando Dimas entra no paraíso com Jesus e Herodes era um cara moral, entendeu? Tipo assim, então assim, essa é a ideia. Eu acho que ambos estão distantes de Cristo. Mas Igualmente distantes. Igualmente distantes. E ambos podem se aproximar de Cristo, entendeu? Só que exige uma mudança totalmente de mente, entendeu? Então, tipo assim, e até não é o que você faz, é o porquê que você faz. Entendeu? Tem aquela ideia tem aquele livro, você já leu, o Comece pelo Porquê. Então, por mais que você faça tudo certo e o teu começo estiver errado, o teu final é errado. Entendeu? Por mais que você viva uma vida moral, por mais que você tenha todos os princípios de um homem de verdade. Se o começo desse porém não está em agradar a Deus, o final é errado. Entendeu? Não, Por mais que seja certo. Perfeito. Mas isso não tá relacionado a caráter, né? A hombridade, É. entendeu? Porque assim, Está aí não tá, né? Eu acredito assim, ó, que a gente tem muitos exemplos. Coloca na mesa, depende. A gente tem muitos exemplos na Bíblia de homens de homens de caráter, né? E todos esses homens eram homens imperfeitos. vai, A gente tem aí Abraão, né? Temos Moisés, temos Davi. Todos eles no meio do caminho, eles cometeram algum pecado, cometeram algum deslize, eram homens imperfeitos, né? E todos eles conheciam a Deus, eram tementes a Deus.
certo? Eu acredito que quem está assistindo talvez não concorde com essa questão. Ah, eu não sou cristão, não sigo nenhuma religião, mas eu sou um homem eu quero ser um homem de caráter. E eu quero dizer que, tipo, você pode tentar de várias formas. Tentar ser um homem de caráter, tentar ser um homem responsável, um homem corajoso, um homem disciplinado, né? Um homem que não foge de conversas difíceis, mas com Deus é muito mais fácil. O DB tá comigo, né? É muito mais fácil. O DB tá Não, comigo. eu concordo. Não, eu acho que a discussão é válida, mas eu acho que com Deus é mais fácil e não pode existir homens morais, homens de caráter que não conhecem a Deus. Mas sem o temor a Deus, sem a submissão a Deus, cara, eu acredito que não vai ter alguém a quem temer, entendeu? Tipo assim, a gente tem que ter um medo, né? Por que eu tô cometendo isso? Eu tenho um caráter, eu tenho medo, eu não traio minha mulher, eu não faço tal coisa. Mas, cara, tipo, pra onde eu vou depois dessa vida? O que eu vou fazer aqui depois disso? É só isso? É só isso? É só até chegar à minha morte? Sabe? Eu sou muito temente a Deus. E eu acredito que o temor a Deus, ele te leva para outras atmosferas, assim, sabe? E depois que eu comecei a entregar minha vida a Deus, a entregar meu futuro, minha filha, minha família a Deus, as coisas começaram a ser transformadas na minha casa. E tipo assim, hoje eu tava vindo para cá, eu tava ouvindo uma história que era uma pregação do Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, que ele conta de uma notícia que eu até não lembrava dessa notícia. Depois eu fui lembrar uma notícia antiga de um pai que ele tava ele tinha brigado com a esposa, né? O marido se discutiram e tal, e bateu na mulher, a mulher desmaiou, e esse cara pegou o filho de 6 anos, foi pra sacada e se ameaçou pular. E aí ficaram os vizinhos ali ouvindo, né? A reportagem ali e tal, o que aconteceu. E o menino assim, não pula, pai. Não pula, pai. Não pula. Me solta, papai. Me solta, papai. E o cara ali, completamente transtornado, a mulher desmaiada. E esse homem pulou. Com o filho no colo. Depois de 10 minutos ali, esse homem pulou. E essa notícia, ele falou, cara, uma coisa que eu levo isso pra minha vida, como uma questão de brechas, realmente, que a gente abre brechas. É assim, qualquer decisão que tu toma, tu tá levando teus filhos juntos, sabe? Tu tá levando teu filho junto. Pesado. Qualquer Boa brecha. ou ruim, né? Boa ou ruim. Se tu tá orando, se tu tá sendo um bom homem, entregando tua vida pra Deus, tu tá levando teu filho no colo. Se tu tá deixando uma brecha, tu tá acessando uma pornografia, tu tá se escondendo de alguma coisa, tu tá traindo a tua mulher, tu tá levando teu filho no colo. Então, se a gente pensar nisso, que é pra quem é pai, né? Que tu tá sempre com teus filhos no colo, cara, Pesado. isso aí muda completamente o jogo, entendeu? A perspectiva que tu olha as coisas, né? A perspectiva que tu olha. Eu nunca tinha pensado por essa forma, Isso cara. é Eu legal. sempre tinha pensado. É aí que pega. A questão do temor a Deus. Eu tenho medo de dar brecha, cara. Eu tenho medo, assim, ó. Não, eu não vou ver essa foto dessa mulher no Instagram. Eu não vou ver, porque isso aqui vai me dar brecha, vai me dar gatilho. Entendeu? Eu não vou fazer isso porque isso vai me dar gatilho. Eu não vou naquele lugar porque isso não. Eu vou dar brecha. Eu vou É dar o papo brecha. de Spurgeon ali, né? E, pô, 100 passos de uma mulher. É. Pô, Billy Graham. você Billy Graham. pensa isso. Billy Graham. De Billy Graham. Então você pensa, pô, meu Deus, o cara não consegue chegar a 100 passos E perto eu de uma sempre mulher. fui uma um cara frase que que uma não vez- sabia dizer não, cara. Eu sempre fui um cara que não sabia dizer não. Tanto que eu entrei na, Pô, que entrei na perigo igreja. isso, hein? É, Que perigo isso. Você já aprendeu? Aprendi, claro. Glória a Ia Deus. pedir uns 50 mil aqui agora. Não, pra, tipo assim, pra coisas que eu não conhecia, entendeu? Obviamente, Claro. tem coisas que. Tanto que eu conhecia Deus porque eu não sabia dizer não. Tipo, o cara me convidou pra ir pra igreja. Vamos lá pra igreja? Pô, essa Vamos? é boa, cara. Vamos, fechou. Vamos lá ver como é que é lá. Fui lá e vi. Pô, então temos que E aí Deus te pegou. evangelize Pegou. pessoas que não Deus sabem me pegou. pelo canotinho, vem cá. Não, mas eu aprendi hoje a dizer não, né? Porque o dizer não é importante. É importante. É, porque se tu não obviamente. aprendesse, tu tinha aceitado outros convites também, né? Então, eu aceitei outros E convites. aceitou também, né? Eu aceitei muito convite ruim que me levou pro buraco. Sim, sim. Ô, só uma... A gente antes começou a falar ali sobre o livro do Altar da Idolatria Sexual, né? O autor, quem quiser pesquisar aí, é Steve Gallagher. Cara, pra você que Steven tá... Gallagher. Eu não sei se vocês não vão conseguir ver minha tela aí. Acho que não mas dá pra ver. Não dá pra ver. Mas, cara, assim, ó,
eu fiz várias notas aqui, o Satiro tá aqui vendo, olha aqui. Tudo que eu anotei do livro. Olha aqui. Agora? Esse livro é muito bom. Esse livro aqui, cara, é o seguinte. Eu tive que parar de ler ele umas 5 vezes. Eu não tinha estômago pra ler o livro. Pesado assim. Não é, Jean? É. O Fala Jean, sobre o quê? Qual é a ideia dele? a ideia é o seguinte. Ele fala que Ele é um pastor. a Tem um idolatria ministério sexual dos ela é homens. criada internamente no homem e ele não consegue desapegar dela. O que é o conceito de idolatria sexual? Qualquer coisa relacionada que distorce a Todo sexualidade altar, do homem. e todo altar que tu levanta dentro de ti, talvez tu nem sabe, mas tu tem uma idolatria, um altar de idolatria dentro de ti. Todos nós temos. Tipo, eu descobri nesse livro as minhas idolatrias, entendeu? Quando eu li. E Mas esse aí, livro é profundo. só que o que ele fala? Que cada idolatria que pode ser criada, ela tem um fim. Então pode ter pedófilo, pode ser o cara que é viciado em pornografia, pode ser o cara... Eu lembro que chegou que ele falou um conceito que eu não conhecia, que era o voyeur, que é o cara Voyeur. que fica espiando as janelas das casas e apartamentos. E esse enfim. cara, tipo assim, ele fica às vezes, tipo, rodando, sei lá, Horas. horas. Ou seja, ele realmente destrói a vida dele, Perde a tempo. produtividade, o tempo, Só horas tentando só ver a janela de uma mulher seminua. Só que quando que começa? Aí ele fala, quando que começa As aquilo. raízes das coisas. E assim, ó, e esse cara, ele é um cara que foi curado disso, obviamente, né? Ele conta o testemunho dele, e ele criou um hospital pra esse tipo de cara. É como se fosse um É um alcoólicos ministério, é um anônimos. ministério. É como se fosse o alcoólatras anônimos, só que ele criou uma casa Uma pra casa. quem tem problema disso, de idolatria sexual nos Estados Unidos. O nome da casa é Pure Life. Parece Shakespeare, né? Então, foi de lá que eu tirei o Sex Pure, entendeu? Quando eu li, porque Parou esse com esse livro... projeto, né? Parei, né? Foi uma temporada. Mas esse livro foi um dos livros que mais me ajudou, cara. Cara, e Tipo assim, assim, eu ó, aprendi muito. é tá ligado? bizarro essa história que ele fala, porque ele conta casos de pessoas que dentro da casa contaram o que fizeram. E esse jogo do livro, cara, tu não consegue ler. É pesado, tá ligado? As coisas que ele fala dentro do Não, livro. são coisas assim que vai embrulhando teu estômago. Ele vai embrulhando o É estômago, muito tá pesado. ligado? Vai embrulhando o estômago. E o que eu quero dizer com isso? Todos nós temos essas feridas. O homem é criado com essas feridas, entendeu? Então todos nós temos essas feridas. Se você, é aquela história que eu te falei, se você não consegue parar de fazer tal coisa é porque você é escravo, entendeu? E o primeiro passo do vício é reconhecer, é eu entender que eu tenho aquele problema, né? Que tu tem esse altar. Que eu tenho aquele altar. E eu Louco preciso isso. trabalhar, preciso É. derrubar. Porque assim, ó, o maior insight, sei lá, o maior, enfim, Código. que esse livro traz é exatamente isso. Que assim, nós muitas vezes que foi até algo assim que a gente discutiu muito sobre, Uhum. a gente pode inclusive fazer um programa sobre esse livro, mas assim que a gente discutiu sobre ele, nós chegamos às vezes a essa conclusão. Que, cara, às vezes nós temos altares sexuais dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, que a gente não quer destruir. Então você fica, e é isso ele fala também no livro, às vezes você fica anos dentro da igreja. Anos, 10, 20, 30, 40 anos. E esse altar está lá. E uma coisa muito massa Isso reflete, obviamente, na vida do cara. Só que assim, na vida sexual do cara. Mas qual que também, é... só que talvez, né, às vezes, né, tipo assim, é tão imperceptível, talvez, que Então, nem tu percebe. Não, aí o hack do livro pra mim foi o seguinte. O código. Código, não O pode código. usar. Não pode usar chave, Perdão. código Senão insight. seria hack O código do livro pra mim é o seguinte. Pega esse código. Qualquer tipo de vício, ele pode ser percebido pela sociedade, menos o da idolatria sexual. Menos a idolatria. E porque é ele por individual. isso que o diabo opera muito nesse no homem. Caraca. Porque tu é um cara cristão, Debem. Pai de família, empreendedor, um cara massa, tranquilo. Mas tu pode ser viciado em pornografia e ninguém souber sabe. a não ser tu. É. E E esse Deus. problema... E E esse Deus. problema vai ocasionar várias coisas na tua família que nem o pastor vai conseguir ajudar, porque ele não sabe que tem esse problema, tu nunca fala pra ninguém. É. E aí é um altar É o pecado escondido. de estimação. E outra, É né? o- E é mesmo o que tu pecado fale pro escondido, é o pastor, É. não que o pastor não consiga ajudar, não é isso. Mas ele é um problema que ele é muito pessoal. Então, ou seja, a resolução dele também é pessoal. Uhum. É por isso que, por exemplo, assim, não vai, por isso que, né, quando me aconselhar, vai orar. Beleza? Isso é um ato, é um movimento, né? Tipo assim, Pra eu sei, tratar, né? eu vou, mas não, eu preciso compreender, eu preciso. Então, esse livro ele é muito franco contigo, entendeu? Legal. E realmente, ele é um problema individual, porque só tu sabe disso, Uhum. É louco. entendeu? E aí, o que ele ensina? Desconstruir esse altar, né? Quebrar esse altar. E eu lembro uma vez que a gente conversou sobre isso há muitos anos atrás, que você falou, tipo assim, trazendo pro jovem, ou o jovem arruma isso na juventude, antes do namoro, antes do casamento,
Ou isso vai trazer coisas pra dentro do casamento que É. são destrutivas, né? Destrutivos. Teve um. Assim, ó, é tão perspicaz essa questão sexual, e aí, óbvio que o homem tem que ter o código do caráter. Porque, por exemplo, assim. Pode ligar, pode ligar. Estamos em casa já. O programa aqui sem muito. Já se brigamos? já Já? agora estamos em casa. protocolo. Mas tem muito essa questão, quem tá escutando é que eles estão pegando café. Numa taça de cristal que não tem nada a ver, né? Então, assim, o próximo, nós temos que achar um patrocinador. Ah, cara, e homem tem que tomar copo em café, e tem copo pra café, todo copo É Copa Americana, Copa Não, Americana. mas nós temos que. O certo era tomar naquela partezinha de cima da garrafa ali, né? Nós temos que conseguir um patrocinador, nós vamos conseguir isso. Que vai dar uma caneca que é uma soqueira aqui, ó. Ô, Pega louco. uma soqueira. Dependendo do que a gente começar a conversar aqui, já quebra a caneca e já vai pra cima. Já. Bate aqui, ó. Pô, quebra a Quem porcelana. invadiu o podcast, eu sei com esse caneca. Já viu aqueles podcasts policial que do nada os caras começam a roubar um carro na frente? Os policiais começam a tirar tudo a arma e sair pra... Vi, cara. Daqui a pouco a gente vai fazer isso também. Essa parte aí pode tirar na edição aí. Pode ser um bate-papo, não é? É um bate-papo. Cara, Perdimos. eu me perdi. Não, Se e, perdesse- e sobre essa me questão atrapalhar. sexual aí, né? E como é bizarro, né, cara? Esse mundo É um da universo pornografia, paralelo, cara. É um universo completamente paralelo, cara. E tipo assim, quanto mais a pessoa convive com isso, mais ela vai abrindo portas pra bizarrices. Já se Aham. perceberam isso? Sim, Quão sim. A quão Bíblia bizarro fala é esse que mundo, o cara? pecado nunca satisfaz. Aham. Quão bizarro louco isso, isso, cara. É. Tipo, quão tipo, nichos e nichos e nichos dentro disso, e tipo assim, com pés, com mãos, com animais, é uma coisa terrível, cara. E tem um estudo que mostra que você sempre vai progredindo, né? Que você nunca para. Não, né? regredindo no caso, né? Pode ser melhor. O pecado. Um abismo chama outro abismo. Um abismo, isso é bíblico também. Essa questão da sutileza do pecado, se a gente não tem um código, são coisas que, assim, eu tenho que reter o caráter comigo, porque tudo que tem ao redor de mim é o reflexo do meu caráter, da minha humildade em Cristo, mas é o reflexo, entendeu? Tem uma frase que eu colo aqui na empresa, no computador, principalmente de alguns homens, que é assim, quem vence se você vencer? Eu sempre gosto disso. Por quê? Porque eu gosto de analisar que sempre o contrário funciona de tudo. Quem perde se você perder? Né? Então, assim, se você vencer, quem vence? E quando eu vou para essa analogia perspicaz do diabo, e eu vou, tipo assim, homens casados agora, eu tenho que olhar para minha esposa e tenho que amar Cristo. Eu tenho que amar minha esposa como Cristo ama a igreja. Teve um aprendizado muito bom que eu tive há um tempo atrás, que foi assim, ó. Graças a Deus, né? Tipo, quem conhece minha história sabe, sofri muitos anos, a gente tá nesse assunto da pornografia, sofri muitos anos com isso, uma desgraça, quase destruiu a minha vida. E aí, quando eu consegui vencer, né? Depois que eu venci, eu comecei a ter alguns entendimentos que, assim, na hora do relacionamento com a minha esposa, um homem viciado, você sabe que esse homem viciado quer performar, né? Então, ou seja, ele trata a esposa como Objeto. como objeto, beleza. Então, um homem que tem um homem de caráter com uma hombridade, né? Se ele ama a esposa como Cristo amou a igreja, qual é o objetivo dele no sexo? É fazer a esposa ter prazer. Pra ela chegar lá. Uhum. Então, ou seja, tu para de pensar em ti e aí isso, cara, tipo assim, ó, ninguém me ensinou na igreja. É isso que eu quero dizer. E eu não tô dizendo que hoje a igreja não ensina. Existem muitas pessoas com ministérios bons sobre isso. Uhum. Mas ninguém ensinou. Tipo assim, foi algo que eu tive que entender e compreender. E a gente entende que esse processo, né, de tratação do homem realmente começar... E olha que interessante, aí trazendo muito para um lado que eu sei que tu queres trazer, que é óbvio, a gente vai trazer a Bíblia. Mas assim, como eu entendi isso até numa hora que teoricamente ninguém gosta de colocar Cristo? Olhando para a Bíblia. Entendeu? Então assim, na hora de me relacionar com a minha esposa, o que eu entendi? Cara, se eu amo a minha esposa como Cristo amou a igreja, eu tenho que primeiro, nesse momento, pensar nela e não pensar em mim. Só que junto com a perspicaz, tipo assim, que existe do inferno, né, do diabo e tudo mais, talvez na emoção do momento o homem quer levar reações na hora, tipo assim, na hora tipo, da intimidade do casal, a reações que são flashes do tempo, tipo assim, do tempo que tu era viciado em pornografia. Uhum. E aí eu, tipo assim, entendendo isso e tendo a revelação de Cristo, eu comecei a compreender
que isso são coisas que tu não pode trazer pra intimidade do casal. Aham. Então, ou seja, a retidão de caráter tá em todo momento. Entendeu? Literalmente. Literalmente. Vocês entenderam o que eu falei? Entendi, Não? entendi. Esse cara me olhando. Entendi, só não tem comentários. É, só não consigo discordar. Só não consigo discordar. Então vou me calar, não tem nada pra discordar. Não, por quê? Mas é isso que eu quero dizer. Porque quando você começa a buscar esse campo da hombridade, é algo assim. Aí já não é mais moral, é algo realizador, entendeu? Aham. Porque assim, cara, aí tu quer, tipo, tudo que tu for fazer, tu quer executar o código, é isso que eu quero dizer. Então tu quer amar mais, sabe? E aí entra realmente a profundidade cada vez mais de Cristo. Porque daí tu quer amar, tu quer ajudar as pessoas, tu quer proteger, tu quer trazer ordem no meio do caos. E aí tu vê uma situação, e aí já não é mais moral, não é mais se mostrar, não é... Tu tem um código bem definido. Entendeu? Então, assim, meio que não importa a opinião, entre aspas, dos outros, tal, tu já sabe quem tu é, tu sabe qual movimento tu quer fazer, e aí chega num nível que talvez é um nível que, inclusive, nós, homens, chegamos aqui, que isso é tão forte dentro de ti, que tu não retém. Uhum. Aí que tu quer fazer, tu quer vir para um programa, tipo assim, algo que surgiu entre Compartilhar. nós, e aí tu quer compartilhar, e aí tu quer ajudar o próximo, e aí tu quer aconselhar, e tu quer estender esses códigos. Então, olha só, o código masculino, ele é tão funcional, que realmente, cara, imagina uma sociedade de homens, por exemplo, imagina uma, sei lá, imagina uma cidade de 100 mil, sei lá, 100 mil homens nessa cidade, aonde 90 mil homens não são viciados em pornografia. E aí, tipo, e esses 90 mil homens desenvolveram um código masculino bíblico. Acabou, né? Não, acabou, tipo assim, é um exército, é isso que eu quero dizer. 90%. Entendeu? Então, qual Se é... for 10%, eu acho que já muda muito. Jesus com 12 fez um estrago, né? Imagina com 90%. Mas pra vocês, até trazendo pra isso, leva pra esse 90%. Qual é a característica, pro Jean, depois dos outros, qual é a característica principal... Não entendi porque ele tá rindo. Né? Primeiro pro Jean, depois pros outros. Não, porque ele tá na minha frente. Qual é a característica principal desse homem? 2 de branco contra 2 de preto, velho. Característica desse assim, homem... O sarado? Desse 90, desse curado? Desse... Não, com certeza, é o reflexo de Cristo, é a origem dele. Não, entendeu? não tô querendo que tu ver... Ah, não é uma pegadinha. Não é uma pegadinha. Você quer uma pegadinha? É uma pergunta pra todo mundo, tipo assim... Que é aquela pergunta que tu nunca sabe o que vai responder. Não. né? A pergunta é de verdade, que eu vou responder também o que eu acho. Tá. Qual é a principal característica de um homem que ele vive a hombridade, a masculinidade da Bíblia? Qual é a característica pra ti? Tipo assim, Característica... pudesse resumir, tipo assim, pra mim a maior característica de um homem que vive segundo a Bíblia é o sacrifício. Se ele tá se sacrificando, tipo assim, um homem, pra mim, ele mostra que é um homem de verdade pelo sacrifício que ele tá tendo. Primeiro, com a família dele, segundo, com a sociedade dele e com a igreja dele. Claro, então, pra mim, se um homem que não serve na igreja, claro, tô sendo claro com isso, um homem que não serve na igreja ou que ele não sacrifica na igreja, ele não tá exercendo a masculinidade bíblica. Porque um homem ele precisa sacrificar na igreja pela sociedade também. Então, pra mim, o sacrifício é a minha característica pra um homem que realmente é um homem de verdade. Claro. Um HQD. Eu colocaria... Assim, Agora tu vem, hein? isso é legal. Agora tu vem. Fiz meu corte. Não, agora tu vem. Agora tu vem. Eu tenho... Cara, eu tenho 3, não lembro dos 3, mas lembro de 2, que é sacrifício e legado. Não, eu tenho isso anotado. Pra mim, eu sei que eu até escrevi um texto uma vez junto com a Lulu, que eu coloquei algo assim, 3 características que um homem deveria ter, um homem bíblico. Eu vou procurar aqui no Instagram. Tipo assim, ó, o que tu vai procurar no esposo da tua filha? Isso. Esse é o pra onde tu levou. Isso é uma boa... É tipo assim, ó, Isso porque dá um livro, assim, hein? Isso dá um beleza, porque quando você tá pensando em sociedade, os homens dá um pra ti não faz diferença nenhuma. Mas agora vocês têm filhas, né? Tipo assim, qual a característica que você vai procurar no marido da tua filha? Que se ele vier conversar contigo, Aham. ele pode estar de chinelo e ser maloqueiro, mas se ele tiver essa característica, beleza, tá tudo certo. Mas se não tiver... Nem tá com muito. essa característica, sendo assim, não sei se vai passar, né? Vai ser meio de- Mas ajudaria. Tem que chamar pra dança. Mas tem também uma a questão. outra Conversar com coisa. a Judite. Tem uma outra coisa que eu penso muito também. Minha filha tem 79 dias de vida, já pensei nisso. Tem marcado no relógio? É porque aqui fala os dias, eu sei, ela nasceu no dia 30. Eu só somo 2 meses e os dias. Mas o que eu penso é o seguinte: o grau de correção que ele aceita. E eu me pego muito quanto a isso. Tá. Pô, legal isso aí. Entendeu? Porque não é bem sacrifício, né? Porque Então o vai sac- demorar uns 3 meses pra descobrir se é homem ou Exatamente, eu vou ter tempo. Esse é exatamente esse o ponto. Porque, O namoro tipo é assim, pra ti, não é pra ela. eu me pego muito com isso. É assim, ó, beleza, o Jean, beleza, o Satir e o Deben são meus amigos. E aí vocês me veem em esferas diferentes do que eu vivo, né? Nós somos amigos de certa forma em uma coisa, em outra coisa.
Se tu me corrige de um ponto, ele me corrige de outro completamente diferente, ele completamente diferente, o quanto eu, Eduardo, vou estar suscetível a aceitar as 3 correções no mesmo dia? Cara, é difícil o homem que... Esmagar o ego, né? Cara, isso aí, mano, é bizarrice, tá ligado? É Cristo. Tipo assim, é só com Cristo que eu consigo fazer isso. Porque senão eu vou querer retrucar tudo. Não é bem assim. Eu fiz aquilo por causa daquilo. Ah, não é bem assim, não é? Entendeu? Então isso eu acho que é um fator bem determinante do que é essa resposta que tu tá perguntando, né? O quanto um homem que de fato é um homem que está ligado a Cristo gera um resultado. Eu vejo o quanto ele consegue baixar a cabeça e falar, tá correto. E pra ti, Davi? Eu acredito que a questão do sacrifício realmente é importante, a questão do É uma boa sacrifício briga pra do mim. propósito, né, que ele tem. Porque com Adão, né, Deus falou para ele, ó, te coloquei no jardim, você vai ficar responsável por ele. Então Deus já deu uma tarefa, já deu um propósito para aquele cara. E depois de todo o pecado que ele cometeu, todo o erro que ele cometeu, você com o seu suor você vai cuidar dessa terra. Então você vai se sacrificar por essa terra, pela sua esposa, pela sua família. Então a questão do sacrifício, do propósito que esse homem vai ter, a questão da responsabilidade, né? Uma responsabilidade tipo, não só o homem, eu acredito que o homem não só é responsável por si, pelos seus atos, mas responsável pelo ambiente que ele tá. Entendeu? Eu acho que o homem tem que levar no peito, entendeu? Não, minha mulher, ela errou. Não, mas a gente vai corrigir. Vai acontecer um erro. Não, mas nós vamos matar isso aí, nós vamos resolver. Meu filho cometeu um erro. Não, mas a gente vai resolver. Esse é a responsabilidade. A questão do domínio próprio, né? A disciplina, isso é importante, eu creio nisso também, de não ser levado por uma coisa e outra, de balelas aí da internet, Ou vou resolver é muito bom, tá? Se bom. o homem que não fala pra mulher dele quando tem um problema, deixa que eu resolvo, Não, é bom isso. mesmo sem saber É forte, como vai é forte, resolver, é forte isso. porque assim, a a maioria gente dos faz homens isso, né? falam isso, né? Não, deixa que eu resolvo. Cara, Tem assim, homem que não, tem homem que é banana, pô. eu não consigo Não, resolver, mas deixa que eu resolvo. Tem Não, você tá bastante falando de homem. Ah, tá, homem Tem é. bastante Seu homem, bananão. né, marido que joga na cola da esposa e a mulher acaba tomando responsabilidades que não são dela, sobrecarregando a mulher, é disfuncional. Por isso que existe o feminismo, né? Por isso que existe o feminismo. E por isso que ele joga aqui dentro, pra curar E também a questão, cara, que pega muito é a questão da coragem. Né? O homem tem que ser corajoso. Coragem Não moral. precisa ser com a altura, né? Hã? Como é que é? Não precisa ser com a altura, né? Daí Senão já o roda Satiro quiser. tá pego. Não, cara, mas é corajoso, por exemplo, de se arriscar, de tomar decisões difíceis, ter conversas difíceis, porque o que acontece? Eu conheço pessoas que não levaram a vida no silêncio, tipo assim, a mulher, sabe aquele casal que a mulher fala muito e o cara só fica em silêncio? Cara, parece que tá dando certo, mas não é. A mulher vai perdendo o respeito e o cara não tem aquela conversa difícil. Não, gente, vamos conversar agora, vamos resolver. Vamos ligar para esse cara aqui agora e nós vamos resolver isso aqui agora. É essa coragem, entendeu? A coragem de ter conversas difíceis. Conversa difícil é bom. E questão e também, cara, eu creio na questão da submissão a Deus, né? O cara, pra namorar minha filha, casar com a minha filha, tem que ser submisso a Deus. O que talvez ele traduziu melhor o meu conceito, essa submissão, mas não só a Deus, porque, beleza, a Deus é o more, né? É o top, assim, vamos dizer assim, né? O 100%. Só que o pai dele, o líder dele, todo mundo vai ser reflexos de autoridades que Deus colocou na vida dele isso aí. pra ele ser submisso. Com certeza. Então, com Como ele certeza, trata o pai dele, com como ele certeza eu trata- vou chegar e falar assim, não, dá uma semaninha. Quem que é teu líder? Como é que ele é? Já tá queimado, já tá queimado. Um homem que Entendeu? não é submisso ao seu É pastor, isso, não tá é ligado? submisso também a Deus. É isso que eu falo. Mas, cara, tem um código, assim, que eu acho muito massa, que eu desenvolvi, eu vou contar uma história, que é o código, assim, é o do fogo, né? Da ira. Tipo assim, aconteceu um caso, inclusive foi depois que eu comecei a treinar jiu-jitsu. Os meus amigos me tiram até hoje por causa que eu contei isso pra eles. Eu tava no trânsito, ali quem é de Criciúma vai saber, ali subindo a antiga Avenida Chile, às 6 horas. Antiga, não sabia nem que tinha mudado. Agora mudou o nome da rua ali, mas antes, a Chile ali, né? Saindo lá da Próspera, né? E voltando para o centro de Criciúma. E ali vocês sabem que a rua, ou tu desce pra direita, ou tu para e faz aquela fila gigante, né? E os carros tudo lá na frente, em bico pra pegar mais rápido, né? Que é onde tem que fazer a filinha. Eu ali bem belo e formoso, esperando a fila subir devagarzinho, um carro chega e me embica lá bem na minha hora. Ele me embica, ou seja, ele furou a fila, né? Ele quis entrar lá Bem na tua frente. bem na boca do gol lá, e ele embicou, mano. Eu tava num dia ruim. Aí ele embicou e eu fui.
Já tava assim, não tinha como ele entrar, tá ligado? Não tem por que ele tentar entrar daquela forma onde eu tava, assim. Eu ia ter que parar, mas ele ia ter que espremer pra entrar, assim. Não era nem fazendo nem sentido. E aí ele pegou e falou, ele me olhou. Daí eu falei assim, ó, não, embicou na frente de todo mundo, pô. Nossa, eu fiquei queimado aquele dia. Daí ele tentou entrar, aí eu peguei e falei assim, ó, no vidro, né? Aí ele pegou e baixou o vidro. Daí eu peguei e baixei meu vidro também. Eu falei, boa tarde. Ele assim, deixa eu entrar, não sei o quê. Eu falei, não, tu tá errado, meu. Todo mundo aqui na fila. Isso, ele no carro dele, eu no meu carro. Daí ele falou, não sei o quê. E começou achando que tava na razão. Eu apontei o dedo e falei assim, ó, tu tá errado. Tu tá errado. Eu no meu carro e ele no carro dele. Tu tá errado. Tu tá errado. Eu só falava isso pra ele. Tu tá errado. Daí ele pegou e, tô errado. Eu falei, não, então tu pode entrar. Daí eu deixei ele passar depois que ele admitiu que tava errado. Aí humilhou, né? Passou esse caso, eu falei assim, ó, o que que eu fiz? O que que aconteceu dentro de mim que eu tomei essa atitude? Aí eu fui dali até na minha casa orando e falando assim, ó, Deus, o que que aconteceu? Tipo assim, ó. Por que eu deixei ele passar? Não, foi. Por que eu não deixei ele logo passar, tá ligado? Sim. Na primeira vez, quando ele bicou, eu falei, cara, o que que eu fiz, tá ligado? Fiquei me Disciplinasse o perguntando. cara. E aí eu comecei a refletir sobre, eu falei, cara, às vezes eu falo isso pra Júlia, eu falei, cara, não tenta apagar a energia masculina. Não vai conseguir, velho. Tipo, ela tá dentro de mim, tá ligado? Às vezes eu vou querer fazer uma brincadeira com a Violeta que vai ser meio perigosa. Porque é o homem, tá ligado? Às vezes eu vou querer resolver a coisa no impulso, é do homem. Às vezes ela vai me falar um problema, eu vou pegar a ligação e eu vou ligar pra resolver o problema. Mas eu não queria que tu resolvesse, só queria que tu conversasse. Tá, então me avisa no começo, tá ligado? É, isso aí é um Porque problema, né? isso é uma coisa Eu tenho do combinado com a homem. Pâmela com isso. E eu acho que isso é necessário. Esse é o ponto. Eu acho que isso é necessário dentro do homem. O homem que não tem isso, que não tem a dificuldade, às vezes, de controlar isso, é um problema. Eu prefiro o cara que controle do que o cara que não tenha. Esse é o ponto. E agora eu trago pra mesa. O que que você acha sobre isso? Prefere um... O que que tu acha sobre isso? Sobre isso, ele tá falando pra meia hora, sobre isso o quê? Sobre isso do impulso, de pergunta que tu controlar o fogo, tá ligado? Eu acho que a gente tem que aprender a controlar, mas tem coisa que não dá de controlar. Tu prefere o cara que não tem ou o cara que tem que controlar? Hã? Tu prefere o cara que não tenha e tem que desenvolver? Ou tu prefere o cara que tem e tem que controlar? Não prefiro ninguém, cara. Não. Falando sério. Cara, Qual que tu acha que é um homem mais alinhado com Cristo? O cara que tem e tem que o controlar. cara que tem que controlar, como Pedro foi, né? Beleza? Como Pedro foi e cortou a orelha do cara lá. Eu acho que tem, a gente tem instintos, a gente tem que aprender a controlar esses instintos. Mas eles estão ali, né? É o instinto que a gente tem também de resolver. É o que tu falou, eu tenho cobrando com a Pâmela disso, né? Eu falo pra ela, tipo assim, não me conta o problema que você não quer que eu resolva. A não ser que você me fale no começo disso. Então, tipo assim, porque é natural, né? Quando a nossa esposa vem contar alguma coisa pra gente, ela cria uma história e a gente acha uma solução com 3 palavras que às vezes é grosso, né? Então, tipo assim, só que às vezes ela só precisa desabafar. Aham. Então é esse ponto. Então diz antes, né? Avisa antes, é isso aí. Mas no carro acontece a mesma coisa comigo. A Pâmela, quer ver quando alguém na BR não libera a esquerda? Eu passo pela direita, vou pra frente e paro. Isso aí é Deus tratando, né? E a hora que eu passo pela direita, ela já começa. Não. Mas é a questão da violência sob controle, né? O homem tem que ser um homem violento, só que ele tem aquele Controlado. instinto controlado, né? A gente é homem, nós somos domesticados, né? Nós somos controlados. Então Domesticado é muito bom. a gente tem É instintos, verdade, a gente verdade. tem responsabilidades, a gente tem que tomar a frente, tem que puxar a frente, né? Tem que em alguns momentos ali de mais força, a voz tem que se impor. Intensidade, né? Intensidade, só que sob controle, né? Porque se a gente não for tomar isso, a nossa esposa, nossas mulheres vão tomar essa frente, cara. Uhum. Elas vão querer dominar isso aí. E quando eu, por exemplo, eu conheço um casal que aconteceu isso, que o homem deixou para trás e a mulher começou a tomar a frente do negócio, cara, não deu certo. Criaram os filhos, depois de certo tempo não rolou mais. A mulher virou o homem da casa. o homem da casa, entendeu? E a mulher não é feita para isso. Aí o que acontecia? A mulher cobrava o homem sobre coisas que ele deveria fazer. Só que o homem já estava acostumado com as coisas que a mulher fazia. E quando o homem fazia, a mulher não achava ruim, porque ela fazia de um jeito dela melhor, né? Porque isso aqui o homem não tomou essa frente de início, deixou o negócio acontecer até se acostumar e deu errado. Entendeu? Aí foi um casamento pra... O Jean tá ensinando isso há muito tempo. Não, eu só ia falar, respondendo a pergunta do Dudu, o código que eu tenho sobre isso é o seguinte, só pode executar
só pode executar a paz quando tem a opção da violência, entendeu? É isso. Não tem como executar a paz de outra forma, né? Então, enfim, é isso que eu penso. Assim, acho que o que a gente concorda aqui nesse programa, né? Que realmente nós entendemos que o verdadeiro código masculino está nessa retidão de caráter que nós apontamos até agora e a todo momento essa retidão aponta para Cristo. Isso é óbvio. Então, uma coisa que nós podemos aqui concluir dizendo o seguinte, né? Você que está nos escutando e nós, homens, também, né? Talvez o maior código que a gente tem aqui é o seguinte: não procure a sua virilidade mais do que a Deus, né? Não procure a sua masculinidade mais do que a Deus, não procure a sua hombridade mais do que você procura a Deus. Porque no final, realmente é isso que importa, né? A sociedade moderna tem o grande hábito de dizer, né? Tipo, o homem precisa se encontrar. Não, o homem precisa encontrar Deus. Sabe? E ele encontrando Deus, ele encontrou realmente um código e esse código potencializa ele, define quem ele é. E os movimentos dele serão atos de justiça, né? Então ele se torna um homem justo, né? Então é aquela história que nós sempre falamos, ele não odeia quem está à frente, ele só ama quem está atrás dele. Eu acho que é isso, tá? É isso que a gente tem que fortalecer aqui, você que está nos escutando também, né? Precisa entender isso, não queira, né, ser muito viril, sem antes você compreender realmente a tua essência, desenvolver o teu caráter e conhecer a Cristo profundamente, né? É por isso, inclusive, que nós temos os movimentos, né? Que aqui dentro do HQD você também pode conhecer, né? Nós temos a imersão HQD, que é uma imersão de 24 horas, temos os cultos, né, do HQD também, que nós fizemos uma vez por mês, né, bem? Isso. E temos a escola HQD também, que é uma escola com 8 aulas, onde são tratados ali 8 assuntos pontuais também sobre hombridade, masculinidade, virilidade, enfim, um homem cristocêntrico. E é muito importante, né, você participar desse movimento. Se você, né, às vezes a internet, às vezes não, né, a gente sabe que a internet chega em muitos lugares, e se você não tem nenhuma conexão especificamente conosco, mas está gostando de alguma forma desse programa que nós ainda estamos engatinhando aqui, procure na sua cidade, sabe, um movimento de homens, né, óbvio, né, procure aí caráter, procure homens realmente, né, que possuem retidão de caráter, que possuem algo muito bem estruturado, talvez, né, que já tenham alguns frutos, né, mas procure na sua cidade pessoas assim e se movimente, se envolva também, né, quem se envolve se desenvolve, então se envolva aí com esses movimentos locais, porque resgatar a hombridade, fortalecer isso, potencializar isso é algo muito necessário para o nosso tempo. E nós não estamos aqui, né, nós 4 aqui, conheço muita realidade de cada um, não porque nós somos melhores ou homens perfeitos ou somos muitos bons, pelo contrário. Eu falo agora por mim, sou um homem com muitas falhas, com muitas delimitações, mas muito disposto a cada dia me tornar um homem melhor, me tornar um homem mais justo, me aproximar cada vez mais de Cristo e executar cada vez mais essa hombridade. Então eu luto todos os dias com as minhas vontades, com meus impulsos, com a minha carne, para me tornar alguém melhor. E é isso que eu quero, sabe? Eu quero ser um homem real, mas agradando a Cristo a todo momento. E se talvez isso, né, você não entenda por essa ótica, pelo menos comece a se esforçar, né, para querer entender, pelo menos comece na pequena mudança, sabe? Tente de alguma forma começar a ser um bom homem em algum movimento seu, né? Comece a olhar para uma mulher na rua. Esse é um conselho que eu sempre dou, né? Não como se fosse uma mulher, mas como se fosse a sua própria irmã, sabe? A sua própria filha. Quando você olha com uma perspectiva diferente para outras mulheres, um amor surge de forma diferente. Você começa a amar mais as pessoas, você começa a querer cuidar de uma forma diferente. Então você conhece outros tipos de amor também dentro de você. Olhe para a sociedade com uma visão muito mais social, sabe? Entendendo as limitações, os pontos fracos da sociedade e aonde você como homem pode somar para a sociedade, cuidar das pessoas, construir projetos, criar coisas e somar, né, de alguma forma, sabe? Nós precisamos ser o limite para a iniquidade. Sabe, o homem bíblico, ele é o limite. Quando chegar a iniquidade até você, quando chegar a injustiça até você, a injustiça encontra a justiça em você, né? Em nós, né? E aí nós nos movimentamos porque nós já temos códigos. Então essa é a nossa oração, né? Esse é o nosso esforço aqui com esse projeto que nós iniciamos, mas nós acreditamos que de alguma forma irá gerar bons frutos. Amém, senhores? E aí? É isso aí. Alguém quer falar algo aí para encerrar? É isso aí, eu acho que foi bom demais.
E esse é o ponto. A gente não quer só transformar homens melhores, né? Porque a nossa melhor versão de nós mesmos é perdida, é horrível, né? E sim homens parecidos com Cristo. Eu acho que fica muito claro que, na minha opinião, o cristão ele tem que ser crítico, sabe? Nós temos que ser críticos, cara. Nós temos que ter o pensamento crítico para discutir ideias, sabe? Ser aberto a isso. Uhum. Hoje a gente não consegue mais discutir ideia, né? Tipo, eu tô ferindo as pessoas porque eu não concordo com ela. E eu acho que a gente, como cristão, tem que ser crítico e questionar e entender, mas sem nunca perder o principal valor, né? Cristo é o meu Senhor. Ponto final. Se algo me distancia disso, se seja um pensamento crítico ou não, se seja uma pessoa, se seja um trabalho, qualquer coisa, isso está errado. Agora, se isso está me levando a chegar mais perto do meu Senhor, isso está correto. Então, que a gente consiga ter isso na nossa mente a todo momento que a gente se questione sobre algo, ou que ouça um podcast como o Código HQD, porque se isso está me levando a ficar mais perto de Cristo, isso é bom. Então, essa é a minha mensagem final aqui, e espero que a gente possa ter contribuído, né, com mais ideias e pensamentos críticos aí sobre todos os homens que estão ouvindo a gente. É isso aí. Como o Jean falou, nós não somos perfeitos, mas uma coisa que eu levo para minha vida é que eu não tenho compromisso com erro. Eu errei, eu olho para trás, vi que errei, alguém falou que eu errei, eu corrijo e vou para frente. Eu não quero ser aquele cara velho, com 80 anos, dizendo que tipo, eu sou assim mesmo, porque assim não, eu tô sempre mudando, sempre evolução, sempre crescendo. Boa. E por isso que a gente tá aqui, né? A gente quer que mais pessoas tenham essa mente de evoluir, de crescer, de ser homens melhores para a sociedade. E esse código HQD, todo o movimento HQD é muito importante para isso. Amém. Pô, então obrigado. Você quer conhecer um pouco mais, né, sobre nós, acho que sobre essa realidade aí, né? Procure no Instagram, tá? HQD Nações. É isso? HQD, é isso aí. É isso aí. Quase que eu falei HQD na veia, mas HQD na veia é só o slogan, né? Então, ó, Deixa um comentário aqui embaixo também, se você tá assistindo no YouTube. Pois é, pô. Temas que você acha que é relevante a gente Isso. discutir, As cara, duas coloca aí coisas. pra nós. Bota tema e dá tua opinião também sobre discutir. Boa. Vamos discutir nos comentários também. Boa, Serginho. Comentário. HQD Nações, né, onde é que você vai conhecer um pouco mais sobre esse projeto, esse movimento que nós fizemos parte, né? Você também pode conhecer, né, caso você queira referências, Igreja das Nações, tá? Igreja das Igreja das Nações. Nações, que é, enfim, o ministério Nações hoje. com 2 S no final. Isso, hoje é um ministério que nós participamos aqui, né? E também você pode conhecer aí o nosso pastor, que é o idealizador, né? Onde, enfim, é o nosso líder, que é Robson Thomas P. Robson Thomas com THP, que é o nosso pastor hoje, né? O nosso pastor sênior, o nosso líder, que é quem, enfim, né? Tem nos direcionado também para essa temporada. Eu acho que vale a pena você conhecer como referências aqui. Nós só somos aqui, que é uma palavra bíblica. Pontinha. Não, eu ia falar que nós somos vasos, mas ia ficar muito. Somos ovelhas. Nós só estamos aqui servindo de alguma forma, tá? Obrigado, então, pelo seu tempo. Deus abençoe. Enfim, provavelmente vai ter o episódio 3 aí. É isso. Provavelmente. Opa, vai ter. Vai ter 20, a gente prometeu 20. Nós prometemos 20 20 de início. É isso aí. Não temos Bora. margem para o erro. Como é que é a frase também? Não tem compromisso com o erro. Nós não temos compromisso com o erro. Até 20. Depois do 20, Depois a gente erra. Deus abençoe. Falou. Valeu. Valeu!